Não está? Chico Oliveira, eu antes de responder diretamente à tua questão, queria aproveitar esta oportunidade para saudar todos os presentes, para agradecer com profundo sentimento ao Carlos Silva e à Comissão Executiva da UGT o convite que me endereçaram. É o primeiro convite que eu tive da UGT em 20 anos para estar num evento desta natureza, porque considero para mim é um momento particularmente sensível. E queria referir que este acontecimento é extremamente importante para uma central sindical. Porque o facto da UGT, através do Carlos Silva e da atual direção, se terem lembrado nos 40 anos do 25 de Abril de convidar todos aqueles que tiveram responsabilidades na liderança da vida da central sindical, estamos aqui 5. Lamentavelmente falta uma pessoa, porque eu nutro um respeito enorme, que por razões de ordem de saúde não pôde estar presente, que é a minha querida amiga Manela Teixeira. O facto de nos terem convidado é a demonstração de que a UGT recuperou a memória. E uma central sindical não pode viver sem memória. Uma central sindical é um projeto que, para se projetar no futuro, tem que respeitar a sua história e o seu passado. Sem nenhum tipo de complexo, sem nenhum tipo de vergonha. Na vida da UGT, pelo menos durante as quase 2 décadas em que eu dirigi a UGT, não há um único momento de que nós nos possamos envergonhar. Bem pelo contrário. Nos 20 anos que eu estive à frente da UGT, há momentos que, se não fôssemos humildes, nós poderíamos permanentemente sublinhar e glorificar. Porque uma central sindical é um projeto de memória. E a memória é a memória dos afetos, é a memória das emoções, é a memória das jornadas de luta e da solidariedade. Está aqui nesta sala tanta gente que comigo, que me acompanhou em noites e noites, quando fazer sindicalismo era terrível, porque tínhamos um inimigo poderosíssimo, as noites que passávamos na CP, as noites que passávamos no Metropolitano, as noites que passávamos nos transportes coletivos de Lisboa e do Porto, a sermos insultados, a sermos agredidos, a sermos vilipendiados. Mas tivemos sempre a firmeza e a coragem de nunca desistir e de saber lutar pelas nossas convicções e lutar por um projeto. E aqui introduzo-me na questão que tu me colocaste, Chico Zé Oliveira, que é o momento em que a UGT foi concebida. E a UGT tem uma situação ímpar, eu penso que em Portugal e no mundo. Porque quando nós criamos a UGT, nós não criamos a UGT somente como uma resposta sindical democrática para os trabalhadores portugueses. A UGT não foi só um projeto sindical. A UGT foi um projeto eminentemente político. Nós criamos a UGT porque tínhamos a consciência de que o Partido Comunista se preparava, através da legislação, da unicidade sindical e da influência enorme que tinha nas empresas, para conseguir destruir nas empresas aquilo que no terreno político não era capaz de construir. O PC, quando perde as primeiras eleições, aposta tudo nos sindicatos, na organização das magistraturas e na organização sindical das polícias. Todos nós temos conhecimento disso e temos consciência disso. E na altura, a única forma que havia de derrotar a unicidade sindical, sem a qual não haveria democracia em Portugal e não estaríamos hoje a comemorar os 40 anos do 25 de Abril, era criarmos uma resposta sindical, e essa resposta tinha que ser política. Nesta sala estão aqui dezenas e dezenas de amigos meus, alguns até meus correligionários, companheiros de partido, que foram tão importantes ou mais importantes do que eu para a construção da UGT. Mas permitam-me aqui dizer uma coisa que é importantíssima. Nesta sala estão pessoas de outras sensibilidades. E eu sempre tive a consciência de que a UGT só tinha futuro. De que a UGT só poderia dar aso a comemorações desta natureza se fosse um espaço de pluralismo político e sindical. E nós que poderíamos ter feito uma UGT mais cedo, mas uma UGT monocromática,
uma UGT socialista, resolvemos fazê-la mais tarde. Porque sabíamos que para termos esta grande organização precisávamos ter connosco, primordialmente, os trabalhadores social-democratas e, quiçá, trabalhadores de outras sensibilidades. E, por conseguinte, neste momento, eu quero aqui prestar homenagem a todos os sociais-democratas que estiveram comigo, desde a primeira hora, para que a UGT fosse uma realidade. E há uma coisa que eu queria aqui sublinhar, 30 e tal anos depois da UGT estar constituída. Como dizia muito bem o Carlos Silva, as nossas divergências são um lenitivo, são um potenciar daquilo que a UGT tem de positivo. Mas é difícil gerir as nossas divergências. Mas há uma coisa que eu vos peço a todos, é que no futuro tenham sempre como primeira preocupação para a afirmação da UGT preservar a unidade de todos os trabalhadores e de todas as sensibilidades democráticas. Porque não há nenhum acordo com sucesso, não há nenhuma greve com sucesso, não há nenhuma intervenção política ou sindical com sucesso se ela partir de uma central sindical fragmentada, de uma central sindical monocromática. Esta UGT só atingiu este desidrato porque conseguiu ser exemplarmente, ao longo destes 36 anos, uma central sindical, onde todos aqueles que pensam a política e o sindicalismo com base na liberdade encontraram um espaço para se entenderem, para discutirem, para concertarem posições e para vertebrarem um projeto de intervenção social com o grau de qualificação e de eficácia deste que a UGT teve. E por conseguinte, Chico, nós partimos para este combate forçados pela unicidade sindical. Eu o primeiro grande combate que travo para conseguirmos avançar para a UGT é com sindicalistas do meu partido. Eu participei ativamente em todas as reuniões da Carta Aberta. Quantas e quantas tardes, quantos fins de semana não passei na Faculdade de Direito, no anfiteatro da Faculdade de Direito de Coimbra, onde as reuniões se faziam. E os problemas que tínhamos era sempre com os socialistas complexados. Uns socialistas que achavam sempre que devíamos dar mais uma oportunidade. Que não devíamos fechar a porta ao tal entendimento fantástico com a CGTP, com os comunistas e com a criação de uma central sindical única e unitária. E eu sempre disse, eu só sou defensor de uma central sindical única e unitária se ela simultaneamente também for plural e for independente. E quando nós tivemos consciência de que esse desidrato não seria conseguido, nós avançamos para a constituição da UGT. E como estamos aqui num momento, que é um momento de verdade, é um momento estamos a olhar para trás, estamos a olhar para 40 anos, eu queria aqui dizer-vos, deixar-vos aqui um testemunho. Eu vejo muitas vezes nos jornais que a UGT teve uns pais, uns padrastos, e eu também sou apresentado como um dos progenitores do projeto original, e depois dizem que o grande pai da UGT foi Mário Soares. Ora bem, não é verdade. Não é verdade. Mário Soares resistiu imenso. Mário Soares resistiu imenso à construção da UGT. Mário Soares cria a UGT quando era primeiro-ministro, porque os comunistas faziam-lhe a cabeça e criam uma central sindical para curto-circuitar a central comunista, mas quando passava para a oposição já não queria a UGT, porque achava que a CGTP desgastava melhor o governo que estava no poder do que uma central sindical socialista. E para nós fazermos a UGT, está aqui gente, está aqui o Fernando Figueiredo, aqui na primeira fila, que acompanhou a UGT desde a sua concepção, nós tivemos que afrontar o próprio Mário Soares. Nós tivemos que fazer um ultimátum a Mário Soares. Tivemos que dizer, tem 24 horas para dizer se avaliza politicamente ou não esta nossa decisão. Porque se o não fizer, nós avançamos na mesma. Atingimos um momento de saturação. E tivemos um enorme aliado político. Se poderia haver alguém fora do movimento sindical considerado como um progenitor do UGT, que esteve comigo desde a primeira hora, que esteve comigo desde o primeiro segundo, que me deu todo o apoio, mas um apoio fantástico em todas as vertentes, essa pessoa chamava-se Francisco Sá Carneiro. Repito, Francisco Sá Carneiro. Que teve a clarividência, que teve a grandeza, que teve a intuição,
que teve a sagacidade de ter percebido que, independentemente das divergências políticas e de projeto entre o PS e o PSD, era fundamental para a democracia haver um espaço de intervenção sindical de dimensão plural e democrática como aquele que viemos a constituir. E por isso, este é um momento de verdade e eu tinha aqui sublinhar esta nota. Avançamos para a constituição da UGT, fizemos a UGT, num momento terrível, num momento em que o Partido Comunista tinha de facto uma força brutal e nós éramos os inimigos tremendos. Estão aqui, já encontrei aqui dois amigos que me acompanharam num dia tremendo em que fomos à Algesnave fazer o primeiro plenário da UGT na Algesnave. E quando chegamos à Algesnave, os portões estavam fechados. Havia um cavalete na portaria da Algesnave e havia uma faixa com uns 30 metros de comprimento que dizia: Torres Couto, traidor, não sujarás o chão sagrado da Algesnave. E nós forçamos a portaria da Algesnave, entramos na Algesnave, fomos fazer uma reunião com 20 gatos pingados que corriam riscos, mas davam a sua cara e até davam a sua vida pelo nosso projeto, e passamos pelo meio de uma guarda de honra formada por milhares de trabalhadores da Algesnave, com o fato macaco da Algesnave vestido e com o capacete na cabeça, em que os menos agitados nos insultavam a nós e às nossas famílias, mães, pais, avós e assim sucessivamente, e os mais agitados nos escarravam em cima. Repito isto, nos escarravam em cima. Quando eu entrei com os dois amigos que aqui encontrei, que já não via há mais de 20 anos, no refeitório da Algesnave, nós estávamos encharcados. Não chovia nesse dia. Estávamos encharcados porque os democratas do PC receberam-nos com uma chuva de cuspidelas e de escarradelas, mas isso não nos impediu de nós termos prosseguido a nossa luta e o nosso caminho. E a partir daí fizemos o primeiro congresso, primeiro no Lumiar, em que novamente tenho 3 sociais-democratas que são essenciais para nós avançarmos para a Constituição da UGT. Um chamado Fernando Figueiredo, que está aqui. Outro chamado Joaquim Fernandes Marques, que veio a ser mais tarde, era presidente do Sindicato de Quadros e veio a ser mais tarde secretário de Estado do Trabalho num governo social-democrata. E o terceiro, que infelizmente não está hoje aqui connosco, nem sei se está vivo ainda, o Miguel Camolas Pacheco. E por conseguinte, fizemos a UGT e passado pouco tempo, nós somos confrontados com um momento que é um momento decisivo para a nossa afirmação. É um momento que praticamente ninguém fala. Esse momento é o momento da intervenção do FMI em 1982. Porque é nesse momento que a UGT sozinha, a ser insultada todos os dias, tem a clarividência de sentar à mesa de negociações e de celebrar o primeiro acordo tripartido em Portugal. O primeiro acordo tripartido não foi feito com governos do professor Cavaco Silva, foi feito com o governo do Bloco Central, presidido por Mário Soares e com Mota Pinto como vice-primeiro-ministro. No momento, as exigências do FMI eram terríveis, muito parecidas com aquelas que hoje o Proença e o Carlos Silva têm testemunhado. E se não fosse a UGT, nós tínhamos levado com a primeira receita do fundo nessa altura. E a primeira receita do fundo era o corte imediato do subsídio de férias e do 13º mês, conseguinte do subsídio de Natal. E foi a UGT que teve a habilidade para sensibilizar a responsável do fundo na altura, uma senhora muito inteligente, muito bonita, mas muito agressiva, chamada Teresa Terminasian, a não ir por aquele caminho. Tivemos N reuniões com essa senhora. Inclusive, dissemos-lhe que se ela quisesse insistir nesse caminho, valeria a pena tomar um avião para Madrid e tomar essa decisão em Madrid. Porque em Portugal nós teríamos dificuldade em garantir, no momento, a segurança da própria delegação do FMI. E conseguimos convencê-la a substituir essa proposta por um pequeno corte, que na altura foi castigadíssimo, que as pessoas não se lembram, e ainda há pouco tempo eu fui ao Algarve e numas ruínas de uma fábrica de conservas encontrei uma pinchagem com o meu nome
responsabilizando-me por essa traição, foi a cedência de metade do subsídio de Natal a troco de certificados de aforro que os trabalhadores receberam 6 meses depois. Por conseguinte, já em 1982, a UGT era corresponsável, a UGT era firme, a UGT era determinada e a UGT conseguia a primeira importante e grande negociação em Portugal. 15 minutos, estou a responder. E hoje, queria aqui deixar uma nota que é importante, porque nunca ninguém me ouviu fazer esta afirmação, em nenhum momento, mas acho que já saí do UGT há 20 anos, e por conseguinte, 20 anos depois, isto é uma pequena nota histórica que pode aqui ser perfeitamente deixada com o subjetivismo inerente à afirmação que eu vou fazer. Se outro mérito esta UGT não teve, há um mérito que ninguém lhe pode retirar. É que se não fosse a nossa ação, se não fosse a nossa intervenção na negociação coletiva, se não fosse o papel dos nossos sindicatos, da FETESE, dos sindicatos que andavam na negociação coletiva a serem constantemente esmagados e agredidos pelos comunistas que não queriam negociação coletiva nenhuma, nós tínhamos entrado na União Europeia não em 1986. Nós entramos em 86 porque a UGT foi o fator determinante para curto-circuitar a destruição económica que o PC se preparava para fazer através da intersindical e da sua estratégia nas empresas. E então, se não temos sido nós, eu tenho a certeza absoluta que nós hoje estávamos na União Europeia, mas teríamos entrado não em 86, teríamos entrado com a República Checa, com a Bulgária, com a Hungria, teríamos entrado 20 anos depois. E este capital é um capital que eu acho que a UGT, sem vergonha, sem complexos, tem que o assumir. Se outro capital a UGT não tivesse, pelo nosso comportamento, pela nossa ação, nós propiciamos as condições políticas e económicas para que Portugal avançasse, para que Portugal fosse aceito na União Europeia e para que Portugal passasse a ser visto pelos nossos parceiros europeus como uma democracia civilizada, uma democracia ocidental, onde valesse a pena investir e valesse a pena apostar. E por isso eu tenho o maior orgulho em ter sido fundador da UGT, eu tenho o maior orgulho em ter liderado a UGT durante quase 2 décadas e tenho a certeza absoluta de que daqui a 50 anos, quando os historiadores escreverem sobre a importância da UGT, saberão dar a verdadeira dimensão que este projeto, que todos nós somos parte, teve para que Abril fosse possível durante 40 anos e para que seja possível ainda haver Abril por mais 40 ou 400 anos.